sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se Boa noite, queridos irmãos. É com grande prazer que nós estamos aqui junto com os irmãos para estarmos cultuando ao Senhor
nesse culto de oração. Para iniciar o nosso culto, nós vamos ler a palavra que está escrito em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos estar orando nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós queremos, Senhor, te agradecer por esse dia que o Senhor nos deste. Muito obrigada, Senhor, por tantos livramentos que o Senhor nos deste. Muito obrigada, Senhor, porque a tua mão nos guardou durante todo esse dia. Amém. Nós queremos, ó Pai, continuar te entregando em tuas mãos os enfermos da tua igreja, que o Senhor possa, Senhor, estar visitando cada um deles, que tu sabes, Senhor, melhor do que nós o que eles necessitam. Então, Senhor, toque, ó Pai, com tua mão santa, ó Deus, nessas vidas, Senhor, e traga a cura se for essa a tua vontade. Amém. Nós queremos, Senhor, te agradecer pela vida da nossa igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos pastores. Toma cada um deles em tuas mãos. Nos abençoe, Senhor. Fala conosco durante este culto. É esta oração que te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nada de desânimo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por que esse medo? Aquieta esse coração, porque teu Deus tem respostas para as suas orações. Ei, nada de desânimo. O Senhor tem cuidado de você. Erga a tua cabeça. Deus é contigo. Pois ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da sua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Exulta, ó crente, exulta. Ao Salvador bendiz. Por ele protegido, és livre e és feliz. No mais, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Agora nós vamos ter um momento missionário. Vamos falar o tema de vídeo e depois cantar o hino. O tema: Porque Ele me amou. Divisa: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Salvação está na cruz de Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida. Deus amor,
Agora vamos ter um momento de oração pelas famílias, pelo sustento, provisão e gratidão pelos cuidados de Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pela nossa nação. Oremos. Soberano e eterno Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome santo, Deus querido. Muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor está nos concedendo mais esse dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo reunido, Senhor, para te glorificar, Senhor, exaltar, porque só o teu nome, Senhor, é digno de adoração, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem livrado o teu povo, Senhor, dessa enfermidade que anda, Senhor, assolando a humanidade, Senhor Deus. Agora eu quero te entregar em tuas mãos, Senhor, poderosa, todos esses pedidos que aqui foram feitos, Senhor Deus. Nós não merecemos nada do Senhor, mas recebe nossa adoração, nossa gratidão e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler agora Tiago 5, 17 e 18. E ela diz assim: Elias era um homem sujeito
as mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ouçamos agora uma inspiração musical, um louvor. E logo após, a palavra está com o pregador nessa noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Hoje é dia 14 de outubro e aqui estamos para a meditação neste culto de quarta-feira. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique a sua palavra às nossas vidas. Bem, nós vamos estar meditando no Salmo de número 19, um salmo muito conhecido, um salmo muito lindo. Vamos então, meus irmãos, inicialmente a leitura deste texto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Neste salmo, nós temos uma analogia entre a excelência da criação e a excelência da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Em ambos, há beleza, harmonia, fidelidade, finalidade, importância e proveito. Sim, é verdade, meus irmãos. Na criação, como percebemos, há muita beleza, muita harmonia, há um propósito na criação de Deus, há importância e proveito para a humanidade. Assim também quanto a palavra do Senhor. Nela há beleza, há harmonia, há finalidade e muita importância e proveito para cada um de nós. Ambos atendem às nossas necessidades materiais e espirituais. Não podemos viver sem os recursos da natureza, assim também como não podemos viver sem a palavra do Senhor. Da natureza vem o alimento material que precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso sustento, para a nossa subsistência. Da palavra de Deus vem o alimento espiritual que carecemos, também para suprir as nossas necessidades espirituais. Bem, então, em primeiro lugar, vamos meditar sobre a excelência da criação. E os versículos que tratam disso estão aí relacionados de 1 a 6 neste salmo. O salmista, ele faz os seguintes destaques. Os céus proclamam a glória de Deus. Então ele reconhece isso de imediato ao escrever este salmo. Os céus proclamam a glória de Deus, a majestade de Deus. Diz também o salmista, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De uma forma muito especial, maravilhosa. Ele destaca o firmamento, aquilo que Deus criou, as estrelas, né? Bilhões de estrelas colocadas no firmamento, os astros, o sol, a lua. Então, toda esta beleza do firmamento é aqui mencionada pelo salmista. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Diz ainda o salmista, um dia discursa outro dia, como se estivesse apresentando, né? Então os dias vêm na sequência e eles vão se sucedendo, não é? Um dia nos lembrando de que o próximo está chegando. Um dia ele discursa, ele fala de outro dia que está a caminho. Assim também uma noite revela conhecimento a outra noite. Diz o salmista, o sol percorre o seu caminho de uma extremidade à outra do céu. E nós temos, meus irmãos, visto, né, no tempo da nossa vida, esta maravilha da criação de Deus, do firmamento,
e aqui mais especificamente do sol, que todos os dias se levanta e ele percorre o seu caminho até ao pôr do sol, de uma a outra extremidade do céu. E como é maravilhoso o sol, né, que nos traz a luz, nos traz o calor, que nos traz a vida. Que coisa maravilhosa é a criação de Deus. Como diz o salmista, não há linguagem e nem palavras. Todavia, se faz ouvir a sua voz até aos confins do mundo. Sim, podemos ouvir a voz de Deus através da própria criação. A criação nos fala, por exemplo, do poder de Deus. Que poder extraordinário para criar, meus irmãos, este universo, este mundo, não é? Tão maravilhoso, tão imenso, não é? Então, a criação de Deus nos fala do poder de Deus. A criação também nos fala da perfeição de Deus. Tudo aquilo que Deus criou é perfeito, né? Na natureza, tudo que Deus criou tem um propósito, uma finalidade, e tudo foi criado de uma forma perfeita. Nós é que muitas das vezes, como seres humanos, né, atrapalhamos, né, a criação de Deus, danificamos, prejudicamos a criação de Deus. É isso que temos feito, né, com a natureza, com os mares, com os rios, com as florestas. Mas quando nós olhamos originalmente para a criação de Deus, nós só encontramos perfeição. Deus é assim. A criação de Deus nos fala da sua perfeição. A criação também nos fala da beleza de Deus. Deus criou tudo num formato assim maravilhoso, perfeito, que enche os nossos olhos. Quanta beleza há neste mundo, quanta beleza há no universo. Então, a criação de Deus nos fala da beleza do próprio Senhor. A criação, ela nos fala do cuidado de Deus para conosco. Porque, como diz, tudo que Deus criou tem um propósito, uma finalidade. Nós nos alimentamos da criação de Deus. A terra produz aquilo que precisamos para o nosso sustento, a nossa subsistência. Assim, meus irmãos, a criação de Deus nos fala do cuidado de Deus para conosco. Bem, como o salmista diz, a criação proclama a glória de Deus, proclama a majestade de Deus, este Deus maravilhoso. Então é sobre isso que nos fala este salmo na sua primeira parte, a excelência da criação de Deus. Em segundo lugar, nós temos a excelência da palavra de Deus. Agora, dos versículos 7 ao versículo 14. O que é que o salmista Davi, ele nos fala sobre a palavra do Senhor? Bom, ele nos fala que ela é perfeita. Isso é, ela atende a todas as nossas necessidades. A palavra de Deus nos cobre por inteiro, abrange todas as necessidades da nossa vida. Nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus, como também não podemos tirar nada da palavra do Senhor. Nós não temos como melhorar a palavra de Deus, aperfeiçoar a palavra de Deus. Ela é perfeita em si mesma. E o salmista reconhece isto. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Diz também que ela restaura a alma. Então, ela nos coloca assim em harmonia com Deus. Ela toca a nossa alma, o nosso interior. Ela nos coloca diante de Deus. Ela trata, a nossa vida nesse sentido espiritual, nos colocando diante de Deus em harmonia com o Senhor. Ela é fiel. Isto é, ela se cumpre, né? O propósito da palavra de Deus vai se cumprindo em nossas vidas e através da história. Quando olhamos, por exemplo, para as profecias bíblicas, né? Quantas já se cumpriram no passado? Quantas estão se cumprindo nos nossos dias? E ainda algumas estarão se cumprindo no futuro. A palavra de Deus,
ela é fiel. Também diz o salmista Davi que ela dá sabedoria. E como ela realmente nos dá sabedoria? Como nós aprendemos, né? Quanto de sabedoria nós temos no ensinamento da palavra de Deus. Também nos diz o salmista que ela alegra o coração. E é verdade, não é? Com as promessas de Deus, com os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes nos trazendo orientação, discernimento, nos ajudando na caminhada do dia a dia. Outras vezes nos trazendo esperança, né? Renovando o nosso ânimo na caminhada. Outras vezes nos trazendo alento, conforto em meio às dificuldades e às perdas que enfrentamos, em meio aos sofrimentos da própria vida. Assim, a palavra de Deus, ela sempre se traduz em ajuda, em socorro e, em última análise, em alegria para o nosso coração. A palavra de Deus, diz o salmista, que ela é pura, e nós precisamos desta pureza, desta santidade que vem de Deus através da sua própria palavra, para nos ajudar na nossa caminhada. Diz também o salmista que ela ilumina os olhos. É como se ela potencializasse a nossa visão, para que enxergássemos, não é, as dificuldades, os perigos, para que nos ajudasse também a entender os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ela ilumina os nossos olhos, para que possamos ver melhor, para que possamos entender melhor o propósito de Deus, o propósito da nossa própria existência neste mundo, o propósito do reino de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos traz luz ao próprio entendimento. Também nos diz o salmista Davi que a palavra de Deus, ela é verdadeira. E como nós precisamos lidar com a verdade? No mundo como esse que estamos vivendo atualmente, né? Com tantas mentiras, né? Com tantas falsidades, nós precisamos da verdade. Precisamos lidar com a nossa própria verdade, precisamos lidar com a verdade de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que a verdade de Deus, ela é absoluta. Portanto, a palavra de Deus, ela é absoluta porque ela é verdadeira. É a verdade de Deus revelada a nós outros. Então, tudo isso, meus irmãos, o salmista Davi reconhece na palavra de Deus. Ela é perfeita, restaura a alma, ela é fiel, dá sabedoria, alegra o coração, ela é pura, ilumina os olhos e ela é verdadeira. Vejam que maravilha é a palavra do Senhor. Como vimos, meus irmãos, Davi, ele menciona também aí alguns efeitos da palavra de Deus, porque ela restaura, é o efeito da palavra de Deus. Ela dá sabedoria, outro efeito da palavra de Deus. Ela alegra o coração, outro resultado da palavra, e ilumina os olhos, mais um efeito da palavra de Deus para a nossa vida. O Salmo, ele também nos revela alguns resultados práticos, né, para o nosso dia a dia. A palavra do Senhor, diz o salmista, ela é mais desejável do que o ouro. Então, por tudo isso que o salmista aqui menciona a respeito da palavra de Deus, nós a desejamos. E a desejamos assim como quem deseja ouro. O seu valor, diz o salmista, é como de muito ouro. Então, ele atribui valor e preciosidade à palavra do Senhor. Mais do que isso, né? Na verdade, não é que ele atribui, ele reconhece o valor da palavra do Senhor. E por isso, meus irmãos, ela é muito desejável, pelo valor que tem e pelos efeitos que produz sobre a nossa vida. Diz ainda o salmista, a palavra do Senhor é mais doce do que mel. Sim, quantas das vezes a palavra do Senhor, né, traz
esse sentimento agradável, né, para a nossa vida, nos revelando o Senhor, a presença dEle, os propósitos dEle, nos trazendo socorro bem presente, nos trazendo alívio muitas das vezes, as nossas tensões, nos ajudando a dirimir as nossas dúvidas, nos colocando no seu caminho, na sua vontade, nos trazendo tranquilidade ao coração, nos trazendo perdão e a paz que vem do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, decorre do ensinamento da própria palavra do Senhor. Quantas das vezes, em meio às amarguras da vida, a palavra do Senhor vem para nós outros como o doce do mel. E é isso, meus irmãos, que o salmista reconhece. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Diz ainda, a palavra do Senhor recompensa aqueles que aguardam. Sim, há muitas promessas na palavra do Senhor, mas para aqueles que obedecem, para aqueles que aguardam. Então é muito importante, meus irmãos, isso que o rei Davi aqui menciona. A palavra do Senhor recompensa, é verdade, mas recompensa aqueles que aguardam. Então nós vamos ver, assim, os resultados da palavra do Senhor ampliados na nossa vida, na nossa experiência do dia a dia, quando nós aguardamos, isto é, quando nós a colocamos em prática na nossa vida. Diz ainda o salmista, a palavra do Senhor discerne as nossas falhas. Sim, nos ajuda a reconhecer as nossas falhas, nos mostra os erros, os nossos pecados, e por isso nós temos a condição de arrependimento, de pedir o perdão a Deus, de nos consertarmos, de acertarmos, porque a palavra de Deus muitas das vezes revela as nossas faltas, os nossos pecados. Creio, meus irmãos, que devido à perfeição da criação, da excelência da palavra de Deus e dos efeitos que ela produz na nossa vida, Davi, ele encerra o salmo com esta exclamação: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então é como se fosse uma palavra assim de reconhecimento, de gratidão a Deus, né, pela maravilha da sua criação e a maravilha da sua palavra. Ele então fala que ele deseja ter nos seus lábios palavras, né, de meditação no seu coração, e que essas palavras sejam agradáveis na presença do Senhor. Ele queria retribuir com uma vida, com uma atitude devocional. Ele queria retribuir com este sentimento e com este comportamento espiritual, interior, de alma, de coração, para com Deus, não é? De uma forma assim positiva. Ele diz que o meditar do seu coração e as palavras dos seus lábios sejam agradáveis na presença do Senhor. Ele reconhece que o Senhor é o seu Deus, é o seu Senhor, é a sua rocha e é o seu Redentor. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, né, por esta meditação neste lindo salmo, salmo de número 19. E que sejamos também, meus irmãos, assim como o salmista Davi, gratos a Deus, né, por esta beleza da criação e pela beleza da própria palavra de Deus. Ambos nos ajudam, ambos são necessários, né, à nossa existência. Ambos nos abençoam de uma forma muito ampla. A criação, a natureza criada por Deus e a palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, que tenhamos alegria de estarmos buscando a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, e que ela, de fato, ela possa fazer diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? A partir do nosso próprio relacionamento com o Senhor, e passando pela nossa família, passando pela igreja, passando pelos nossos amigos, que ela nos ajude
na nossa convivência, no nosso dia a dia. Que Deus, assim, meus irmãos, aplique a sua palavra nas nossas vidas. Vamos estar orando, assim, encerrando o nosso culto. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Te agradecemos pelas tuas bênçãos para conosco individualmente e pelas tuas bênçãos para com a tua igreja, o teu povo. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, por esta maravilhosa criação, a natureza, Senhor, que nos assiste, que nos alimenta, que nos dá tudo aquilo que precisamos para a nossa subsistência. Te agradecemos pela tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, é o nosso pão, é a nossa água, é aquilo que nos sustenta, Senhor, nas nossas necessidades espirituais. Ó Deus, abençoa-nos para que sejamos sempre submissos ao Senhor e à palavra do Senhor. E que ela continue, ó Deus, enriquecendo as nossas vidas, nos ajudando, Senhor, na nossa trajetória, nos corrigindo muitas das vezes, também nos trazendo, ó Deus, o alento, o conforto, o ânimo e, sobretudo, ó Deus, que possamos entender, através da tua palavra, a vontade do Senhor. Assim, ó Deus, fica conosco, uma vez mais, te pedimos, nos abençoando, assistindo a tua igreja, aqueles que estão carentes, necessitados, enfermos, ó Deus, abatidos pelo momento difícil que ainda vivemos concernente a esta epidemia. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, da tua igreja, do teu povo, do nosso Brasil, do mundo. Derrama graça, Senhor, e que nós possamos perceber o teu amor para conosco. Possamos perceber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem realizado para nos ajudar, para nos socorrer e nos livrar. Assim nós oramos agradecidos e louvando o teu nome e reconhecendo a maravilha da tua criação, da tua palavra, da tua grandeza. Assim glorificamos o teu nome e o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço a todos os irmãos, que Deus esteja nos guardando e nos abençoando ainda ao longo desta semana. Amém.